a sua TechPix. 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 Vídeo num lugar um pouco diferente hoje, com uma câmera um pouco diferente também. Não sei se vocês lembram da TechPix. É a TechPix IHD18. Não é o modelo que ficou mais famoso na época, né? O modelo era o IHD12, né? Mas elas consequentemente vão aumentando. Acho que a última, se não me engano, era a 19. O pessoal ela fazia tudo, né, aparentemente. Essa aqui é uma versão intermediária que eu achei no Mercado Livre. Eu fiquei bem feliz que o pessoal tá querendo uns preços meio absurdos por ela, né? E eu sabia que não era uma câmera muito boa, mas eu queria testar, afinal. E eu consegui o kit completo dela, o que foi bem legal. Veio com carregador, cartão de memória, todos os cabos. Ó, o barulho dela ligando. Vocês devem conhecer ela das propagandas, né? Em algum momento era a câmera mais vendida do Brasil, apesar de nunca saber se esse dado foi verdade ou não. E eventualmente virar uma piada, né? Tipo, tem amigos meus que até hoje ficam, meu, já viu que lançou a nova TechPix? Então, porque lançava uma nova o tempo todo, né? Mas vamos investigar um pouco hoje de da onde veio isso e da onde veio essa reputação dessa câmera que em algum momento foi uma das mais conhecidas no Brasil, assim, né? Batendo até de frente com marcas mais estabelecidas como Canon, Nikon, enfim. Como é que uma câmera que, tipo, não é nada demais e é nitidamente uma marca, tipo, rebranded da China, ou seja, assim como tem gente que compra qualquer produto do AliExpress e bota sua marca, alguém resolveu chamar de TechPix com T-E-K, né? Não é tech de tecnologia, e botou Pix talvez como uma coisa meio FinePix ou essas outras câmeras da época que tinham uns nomes assim, e começou a vender essa câmera e, enfim, fazer inúmeras propagandas na TV com aquele apresentador, né? Mas como isso aconteceu? Como uma câmera tão ruim, comparado com as outras, ficou tão famosa no Brasil? A verdade é que ela não era conhecida pela qualidade, mas sim pelo marketing agressivo e os comerciais que passavam o tempo todo na TV. Slogans repetidos à exaustão dizendo que ela fazia tudo. Filmava, tirava foto, gravava áudio, funcionava como pendrive e até como MP3 player. Era praticamente um canivete suíço digital. Enquanto grandes marcas como Canon, Nikon e Panasonic falavam um público mais técnico, especializado, querendo vender câmeras prometendo mais megapixels ou mais specs ou coisas assim, a TechPix mirava no consumidor brasileiro comum, vendendo o sonho de ter uma câmera digital super completa, que é o que mais que o brasileiro gosta do que uma coisa que faz várias coisas. E essa estratégia deu resultado. Estima-se, se não me engano, que em algum momento dos anos 2000, a marca falava que vendia mais ou menos 1 milhão de câmeras por dia. Mas claro, isso nunca foi confirmado, né? E muito menos o fato de câmera mais vendida do Brasil era usado nas propagandas, assim, livremente. A mais vendida do Brasil era uma frase repetida em cada propaganda exaustivamente até virar quase um mantra. Essa foi a verdadeira jogada de mestre da TechPix. Vendeu uma ideia antes do produto. Preços relativamente acessíveis, com parcelamentos sem juros em até 12 vezes. Muita gente caiu nessa promessa. Mas e o produto em si? Como ele é? Sinceramente, comparado com as outras câmeras da época, ela é bem ruim. Esse modelo aqui não é dos piores. As coisas que me chamaram a atenção, ela tem uma memória interna de 32 MB, caso você queira gravar também, né? E o cartão que vem com ela é de 2 GB, né? Olha, tá escrito TechPix no cartão também. Apesar de isso na época, né, da conta do recado, digamos, e ela conseguir passar vídeos e músicas e coisas do tipo, a parte da câmera em si dela é bem ruim, porque dá pra ver que é uma câmera bem pequenininha, com uma lente bem pequenininha, com um sensor bem pequenininho. Então provavelmente essa câmera, ela grava uma resolução menos que a prometida e faz um oversample pra, tipo, entregar isso como se fosse essa resolução, ou seja, ele grava, sei lá, menos que HD e o arquivo sai como se fosse do tamanho do HD, tipo oversample, apesar de não trazer nada do detalhe, nem dynamic range, nem nada disso. Dá pra virar aqui, ó, como vocês podem ver, e gravar selfies e coisas assim, tipo um vlog, mas a lente é super fechada, fica só a cabeça no quadro e a tela é bem difícil de ver na luz. E claro, como essa lente aqui nitidamente não tem um zoom físico, qualquer zoom que você der, você tá só cropando nessa filmagem que já não é boa. Então você só tá piorando isso, apesar de ter um zoom de, sei lá, 8 vezes, se não me engano. Ele é bem ruim e a imagem, quando você termina no final do zoom, ela parece quase fora de foco.
Ou seja, ela de fato não é a melhor das câmeras, apesar de prometer várias outras coisas aleatórias que não tem nada a ver com a função de câmera. O áudio era limitado. Sabia que tem um modo macro. E ela estava bem atrás das concorrentes na época. Provavelmente o consumidor da época, muita gente se sentiu enganado. Mas eu já sabia o que esperar, eu esperava o pior, então eu me surpreendi. Porque é uma câmera divertida, assim, a bateria dura relativamente ok com outras câmeras de vídeo que eu tenho guardadas. Eu achei interessante esse formato de gravar meio que sem precisar botar a mão, assim, que nem uma câmera de pai daquelas que grava, de poder gravar assim, né, quase como uma pistolinha, e o fato de virar a tela também é divertido, então eu achei legal ela para gravar aquela câmera trash dos rolês, para gravar momentos aleatórios e conseguir registrar, né, eu achei uma câmera bem divertida, apesar de com certeza de longe não ser a melhor. E claro, também todo o meme de testar uma TechPix, né, claro, ela não concorre com as câmeras da época, mas não dá para levar ela muito a sério, assim, é um brinquedo legal para você levar para o seu rolê, inclusive a gente levou e registrou, fez alguns vlogzinhos com ela, registrou agora, a gente levou no Wannabe, gravou com ela, é uma câmera legal de jogar na pochete e levar para um show, você não tá muito preocupado se vai quebrar ou não. Ela é bem mais barata e bem mais fácil de achar que as outras câmeras, assim. Eu fiquei feliz que eu achei um kit completo, né, com todas as coisas que vinha na época. Então, eu me diverti muito. Ela é um formato que é fácil de você também passar para o computador, tem um cartão de memória de tamanho normal, tem entrada para tripé. Eu achei muito legal que esse kit dela vem um kit meio premium, assim, a embalagem até bem legal para a época. Vem um cabo HDMI para mini HDMI, que é aquele HDMI um pouquinho menorzinho, mas ainda é maior que a maioria das câmeras. Vem um fone de ouvido, que eu achei bem engraçado o fato de ele ser uma coisa meio telemarketing, que dá pra falar e gravar coisas com ele, assim, apesar do som ser tenebroso. Vem com mais um CD de drivers para o computador e vem, claro, com um manual dela, várias páginas, todo em português. E, querendo ou não, enfim, essa câmera aqui, acho que foi um símbolo, né, da história. Por mais que não seja uma câmera muito boa ou nada assim que revolucionou o mercado, é uma câmera brasileira, né, apesar de fabricada na China, e talvez tenha sido mais um golpe, mais do que qualquer outra coisa, um golpe de marketing. Mas hoje em dia eu acho que é um pedaço da história, né, e eu gosto muito dessas coisas, de coisas antigas. E hoje ela sobrevive mais que como um meme do que como qualquer outra coisa, né. Mas assim como um meme, acho que ela ainda é muito divertida. Ironicamente, talvez essa câmerazinha ainda sirva para alguma coisa, para resgatar esse look trash e divertido que nenhum filtro ou aplicativo consegue emular. Esse foi mais um review de uma câmera duvidosa. Valeu!